que é a Conferência Nacional de Educação. Agradeço também aos palestrantes que compõem a mesa aqui conosco e a cada um de vocês que tirou tempo aí da sua rotina, do seu dia, nesse dia à noite, para vir aqui e ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Bom, para quem não sabe, não ouviu falar nada, para vocês entenderem a gravidade da Conferência Nacional de Educação, eu, que não tenho cargo nenhum, não sou autoridade nenhuma, eu fui ameaçado e completamente hostilizado quando participei da etapa estadual da Conferência Nacional de Educação lá em Curitiba. A primeira vez que eu ouvi falar da CONAI foi em meados de outubro do ano passado. Eu recebi um vídeo ali do Dr. Dallagnol, me mandou um vereador falando sobre esse assunto e falou: Gui, você precisa investigar essa pauta. Eu fui atrás e descobria que a CONAI aconteceu em 3 etapas, a municipal, a estadual e a federal. Lá em Curitiba, a etapa municipal aconteceu na PUC. E ali eu fui para lá observar em meados de novembro. A primeira coisa que eu vi quando eu entrei, eu tomei um choque por completo. No palco tinham bandeiras, mas não bandeira do Brasil, só achada no canto. Tinham bandeiras do movimento LGBT, movimento feminista, movimento sindicalista, todas bem expostas no palco e com muito orgulho. Ali já deu para perceber quem dominava essa conferência. Depois que eu sentei ali, eu fiquei quieto no meu canto ali no fundo, só com o objetivo de ouvir o que estava sendo falado. Eles entregaram para todos os ouvintes um jornal, uma cartilha do MST, falando mal do agronegócio e como era importante a gente entender mais sobre o MST. Ali eu já comecei a entender um pouco mais. Mas o que mais me impressionou foi o final dessa conferência. Depois que eles fizeram a discussão de todos os eixos sobre os diversos temas ali, no final eles entoaram vários gritos. Os delegados municipais de Curitiba subiram à mesa, ao palco, e começaram a gritar coisas como: Viva Paulo Freire, a América Latina vai ser toda feminista, e as gay, as bi, as trans e a sapatão estão tudo organizada para fazer revolução. Esses eram os gritos entoados na nossa Conferência Nacional de Educação, na etapa municipal, ali em Curitiba. Bom, eu gravei tudo isso, fui para casa, postei um vídeo, e esse vídeo começou a viralizar. Foi longe, vários deputados começaram a postar, o Brasil estava tomando conhecimento sobre esse assunto, que nessa época era tão desconhecido e pouco divulgado. Então, um mês depois, quando eu fui participar da etapa estadual, agora num dos maiores sindicatos da nossa cidade, a coisa foi um pouco diferente. Primeiro que eu cheguei e já não queriam me deixar entrar. Eu achei estranho, mas conversei, insisti e me liberaram. Fiquei no fundo, assim como na primeira vez, só queria ouvir. Mas não funcionou como foi da outra vez. Eu cheguei, sentei no fundo, eles estavam discutindo sobre um dos eixos ali do documento, e depois que eu sentei, não passou nem 10 minutos, um dos delegados que estava ali na frente discutindo interrompeu a discussão, levantou e falou: aquele menino não pode estar aqui, o que você está fazendo aqui? E começou a me interrogar, me questionar por que eu estava ali. Eles me chamaram para frente e começaram a me fazer perguntas. Quem você representa? O que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui hoje? E ameaçaram me processar, porque eu tinha gravado eles e postado. Só porque eu gravei e tinha postado o vídeo, eles no palco. Então eu fui completamente hostilizado. Eu defendi a minha posição ali, não fui agressivo com eles, defendi a minha visão de mundo como conservador, como cristão. Então eles tiveram a misericórdia. Em um evento democrático, me deixaram ficar lá. Mas não como qualquer outro participante. Agora eles tinham colocado 3 pessoas para me seguir e ver tudo que eu fazia. Se eu puxava o celular, já chegavam perto de mim como quem sinaliza que não podia estar fazendo aquilo ali. Então, o que era para ser um evento democrático não foi nada como eles planejaram. Depois disso tudo, eu fiquei ainda mais motivado para expor esse assunto, a importância desse tema e como a gente precisa defender a nossa educação no nosso país. E agora, no começo do ano, nós tivemos a etapa federal e vocês devem ter visto um pouco do que foi. Ali a gente tinha broches do Hamas, livros do Paulo Freire, placas da Marielle, venda de pinga e bandeira LGBT em todos os cantos da Conferência Nacional em Brasília, agora nesse começo de ano. Bom, a gente não podia esperar nada diferente dessa conferência do que um Plano Nacional de Educação completamente doutrinário e ideológico, além de um documento educacional. Eu identifico 3 pilares nesse Plano Nacional de Educação que precisam ser explorados. O primeiro pilar é a politização. Basta a gente ver as palavras mais repetidas nesse documento. A palavra política aparece 589 vezes nas mais de 280 páginas, enquanto a palavra língua portuguesa só 17 vezes. A palavra indígena é repetida 271 vezes, enquanto ciências apenas 13 vezes. Desigualdade aparece 142 vezes, enquanto literatura apenas 4 vezes. Justiça social, 135.
Matemática, 6. Gênero é repetido 60 vezes, enquanto geografia apenas 3 vezes. Sem mencionar o termo LGBT, que aparece mais de 44 vezes ao longo do documento por completo. Esses dados mostram que, de fato, o foco do Plano Nacional de Educação é gerar doutrinação e não educação. E vários trechos do documento final deixam isso claro. Eu vou ler só um desses trechos para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando sobre esse Plano Nacional de Educação. Ele diz assim, no ponto 266, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas da descriminalização da educação domiciliar, o homeschooling, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Ou seja, aqui eles falam que o Estado tem que combater o homeschooling, tem que combater as escolas militares, tem que combater a escola sem partido e intervir nos diversos movimentos ultraconservadores, que eles chamam. Tudo que não é de esquerda, tudo que não é o PT, eles chamam de ultraconservador. O objetivo com isso, certamente, não é formar estudantes que pensam e desenvolvem um raciocínio lógico, mas sim militantes, idiotas úteis para compor uma massa de manobra de uma ideologia disseminada por esse grupo. O segundo pilar desse documento é a estatização. O Plano Nacional de Educação tem como um dos principais focos a centralização da tomada de decisão sobre educação na União, ou seja, na esfera federal. Ali, a ideia é criar um Sistema Nacional de Educação, que vai funcionar como um SUS da saúde. Assim, os governadores e os prefeitos perdem a sua autonomia e o Estado, o governo federal, passa a controlar o que vai ser dito e o que vai ser falado. Passa a implementar multas e punições para aqueles que não seguirem as diretrizes do Sistema Nacional de Educação. Me lembra muito Stalin na União Soviética e Hitler na Alemanha nazista, que fizeram movimentos muito parecidos. Eles estatizaram as escolas e disseminaram, através do governo, a sua narrativa ideológica. O Deus ensinado por nossos pais, pastores e padres é substituído pelo Estado, que passa a ser a figura central da educação. O mito da laicidade surge depois da Guerra dos 30 Anos na Europa. É mito que religião e política não se discutem nem se misturam. Nós precisamos ter um Deus, e quando não é o Deus do cristianismo, há outro Deus no lugar. Basta ver quais eram as bandeiras hasteadas por esse movimento. Nós precisamos defender, sim, a nossa liberdade, porque senão eles vão tomar conta. O objetivo do Sistema Nacional de Educação, proposto pelo Plano Nacional de Educação, é reduzir a liberdade de cada um de nós e aumentar o controle do Estado. E, por fim, eu entendo que o terceiro pilar desse documento é a doutrinação. A CONAI, o Plano Nacional de Educação, não tem preocupação nenhuma com dados científicos, evidências ou metodologias. O documento é uma cartilha puramente política, ideológica, pois consta uma ampla ausência de qualquer dado e método no documento. Eu vou citar 3 exemplos para vocês. Esse documento exige que a prova para a escolha de diretores nas escolas seja removida, tornando-se meramente uma indicação política. A avaliação dos professores, que acontece periodicamente, é retirada também, seguindo diretamente o método do Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. A porcentagem do PIB investida na educação passa de 6% para 14%. Eles querem gastar mais dinheiro em educação. O problema é, o Brasil já é um dos países que mais investe em educação. A média da OCDE, as nações desenvolvidas, é de 5,5% do PIB. Nós gastamos 6%. Eles querem arrecadar mais imposto, nos fazer pagar mais, para gastar ainda mais com essa militância. O problema não é o orçamento, é sim a eficiência. Diante de tudo isso, fica claro que esses movimentos sociais não buscam a melhora da educação no Brasil, mas sim o avanço das suas agendas políticas. E a pergunta que fica é, nós, estudantes e famílias, vamos deixar que tudo isso aconteça ou vamos nos posicionar e levantar contra essa conferência, esse documento? Nós precisamos sim defender a nossa liberdade. A liberdade dos pais de escolherem o que os filhos devem estudar, a liberdade das escolas confessionais de pregarem a Bíblia sem medo de multas e penas, e a liberdade, principalmente, de criticar e discordar do governo e da sua narrativa. Enquanto eu estiver aqui, eles podem me interrogar, podem me ameaçar e podem me hostilizar ou até processar, mas não vão me impedir de falar a verdade e defender o futuro do nosso país e das nossas crianças. Não ao CONAI 2024 e ao Plano Nacional de Educação. Obrigado a todos.
Jogar bola.